Tá pegando aí. Hoje a gente tem muita coisa pegando aqui e vamos começar, até embacei tudo, mas vamos começar hoje com, é claro, os meus amigos aqui de bancada. Ele, o rei do camarote da ZL, Alexandre. Manda um boa noite. Boa noite. Mas não sou o rei do camarote. O rei do camarote 2024. Ele também conhecido como Zack Snyder brasileiro, Jô Clayton. Aí, galera! Alô, galera! Vem agora um alô especial para Paragominas, cidade do Boi Gordo. Em especial para o meu amigo Max Iago e o Wallace Peter, da minha cidade de Paragominas, os feras do Muay Thai. Um abraço para o Rodrigo, o Camaleão Caolho, da Zona Leste. Grande Rodrigo. Eu quero mandar um abraço especial, um alô especial para Néia Souza e Máximo de Arezzo, Toscana, da Itália. Um beijo, tia. Alan Gigante Torres, do centro de São Paulo, amigo do Lê. Pra galera de Volta Redonda, em especial para Renata Disley e família. Um alô em especial para a galera de Sorocaba. Sorocabra. Soro da Cabra. Meu Deus do céu. André Brizola, Kaique Machado, o Cleitinho, Carlinhos Bala, Oreia, Léo Boreski, o rei do golfe, Guilherme William, o falso gordo, bicho, o pai do Theo, hein? O César Lanco, ô Massal, ele vai estar dia 28 aqui, o César. Olha essa fera aí. Que loucura, meu! E Silas Molina, o viajante, também vai vir aqui. Um alô especial pra Edna Pé Quente, da Loteria Real, lá do bairro da Anália Franco. E é isso aí. Só pra avisar, Naô, um abraço pra todos vocês e vamos mandando mais alô nos próximos episódios. Só pra avisar, ele é o rei da Baixa Augusta. Não, eu nem sei, eu não na verdade. quis usar esse nome de primeira. Eu nunca fui lá, na verdade. Posso ir um dia, deve ser bacana, né? A região. Pode ser. Me engana que eu gosto. E hoje também temos aqui o nosso convidado especial para falar de uma pauta muito da hora. Ele é conhecido como o Samurai do Asfalto. Ele é cantor e vocalista da banda Shaolin Monkeys. Seja bem-vindo, Arielfo! Opa, prazerzaço estar aqui. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Legal pra caramba receber o convite aqui do meu grande amigo Naor, a gente se conhece há algum tempo. Tô com a galera aqui que eu conheci há pouco tempo, mas a galera é gente boa pra caramba. Vamos trocar uma ideia aí, vamos ver o que sai. Eu soube que hoje vai ser mais direcionado para um público nerd, um público geek, então vamos falar bastante aí. Sim, vamos falar bastante. Mas antes, a gente tem o costume aqui no programa de ter uma pauta introdutória que é geralmente alguma coisa que a gente viu na semana. Opa! E eu tenho uma coisa que eu vou lançar que não tem nada a ver com nerd, mas tem a ver com cada um de nós que está aqui e cada um de vocês que está em casa. Porque eu descobri hoje que existe um produto chamado papel higiênico reciclável. É mesmo? Opa! E Não olha acredito, essa Eu não bomba. acredito. É verdade. Papel higiênico reciclável? É vendido papel higiênico reciclável. E Mas você, já duas tentou, cores, né? você já tentou se limpar com um lixo a 1200 que ela já depila? É o que é? Papel Já limpa e depila. É papel higiênico Gasta de com rico? papel. Eles reciclam? O papel higiênico reciclável ele vem em branco e marrom. É, e ele é meio na imagem, né? Não que eu tenha comprado, Reciclável. mas na imagem que tava aparecendo, ele é meio, sabe aquela, quando o governo deu aqueles cadernos recicláveis e a folha era meio suja, ele parece com isso aí. Pô, a primeira coisa que eu pensei, você falou papel reciclável? Que merda, hein? É. Ô, louco. É uma coisa que tá aí, né? Já é uma novidade, né? Antigamente o governo do Maranhão dava sabugo para as pessoas limparem o... Sério? Então Sério? eu acho que esse reciclável é ainda melhor. Tá Né? melhor, né? Tá evoluindo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Existem dois tipos de sabugo, né? Você falou agora interessante, Sabugo né? de milho. De milho. Puta, hein? Ficou mais Qual é o interessante outro ainda, sabugo? né? É. Tem um pra se limpar e eu tenho pra sentar, né? Não, sei aí tu qual tá que falando você de falou. vibrador, pô. Ah, tá. Então, nossa, eu me perdi aqui. É Ô, por louco, perdido. bicho! A mente de cada um Eu tô trabalha de um realmente jeito. tô pasmo aqui, tô paralisado. Isso porque ainda são 8 horas, pessoal. Não, na verdade são 9. Você tá atrasado. Ô, para né? de bater aí, mano. Você tá fazendo barulho aí. Barulho ó. aonde, horário já rapaz? permite. É meu anel de esmeralda, não tem como. Ele bate aqui. Não, na mesa. Ah, desculpa. Mas eu fiquei imaginando
como é que é feito um papel higiênico reciclável. Logo, a gente que acreditava que as nossas cagadas tinham ido embora pelo vaso, elas estão sempre voltando para nós agora, né? Você O tá bom lá, filho a casa torna, né? então o cara que chega lá para fazer, como é separado o papel higiênico reciclável? Agora você me pegou. Como é separado? Não, a gente tá em tom de sacanagem, mas isso que o Naú tá falando é sério. Porque É sério? no Japão, os caras, eles conseguem Reciclar? reciclar 98% de todo o lixo deles. Você acredita nisso? Todo, É. todo. Então, esse negócio, provavelmente lá tem esse Papel higiênico? papel higiênico Provavelmente, porque não 98%... sei, talvez. Se for olhar no Japão, as privadas no Japão, ela pode virar até um Transformer de repente. Né? Eu não sei se eles usam papel por lá. Não, é aquela piada do Léo Lins, né? Já sai com tudo limpo. Já sai com tudo limpo. Sai virando um Power Ranger lá de dentro. Mas hoje não vamos falar sobre higiene pessoal, né? Você que não usa papel higiênico reciclável, que você pode ter usado e reusado. Imagina só, você está usando o mesmo papel que você já usou. Então, tem umas pessoas que são mais refinadas. Por exemplo, o Cleiton, ele limpa com algodão, né? Então, Não fica é algodão. os Lencinho de fiapinhos e criança. tal. Sim, É mais lencinho sensível. umedecido. Lencinho A sensibilidade chega com a idade. E o algodão é uma coisa muito boa, né? Pra você limpar assim, não machuca, né? E só É bom para também. aproveitar, semana que vem, o Lê, só para aproveitar o sim. gancho, o Lê vai fazer uma plástica. Não. Olha aí, olha a informação. Basicamente uma boneca cibernética, meu. Não tem nada de plástica, não. E ele vai esticar todinho, ó. As pregas que ele tem, tudinho vai, ó. Olha. não tem nada de plástica nem de prega, não. Na semana que vem nós vamos saber tudo. Tudo. Ele vai Tudo chegar aquilo aqui vai- igual aquelas influenciadoras. toda Podem cheia do- reparar na minha cara, vai ser a mesma cara da semana que vem. Vamos ver que é tudo uma fraude e uma mentira. Uma invenção do Cleiton. Mas a pauta séria mesmo, hoje nós vamos falar sobre a influência dos animes, eu vou também juntar junto com aquele tokusatsu, tipo Power Rangers, na cultura brasileira. E para isso trouxemos um profissional aqui, já que o Ariel canta numa banda que faz eventos de anime e canta músicas de anime. E como que foi que começou esse projeto de cantar músicas de anime, Ariel? Olha, eu faço parte da música, né? Integro o cenário musical há muitos anos e eu sempre tive amigos no cenário musical que dividiam também essa paixão. Eu posso dizer que é muito comum entre músicos gostar da cultura pop, coisas do gênero. E um dia a gente conversou e falou, pô, cara, a gente devia ter um projeto junto. Isso falando com um amigo que hoje é o nosso guitarrista, o Guto Braga, muitos anos atrás. Nunca aconteceu. Então o tempo foi passando, eu fiquei sem outros projetos musicais. Eu iniciei minha carreira no canto lírico, cantava em coral erudito. E aí resolvi tornar ao rock o filho, como é que é o ditado? O bom filho a casa torna, né? Mudou da água pro vinho. E aí eu fui num casamento de uns amigos, isso em 2017, lá eu encontrei um cara chamado Heitor Alexandre, que é o meu amigo, baixista da banda, cofundador dela. E conversando sobre o assunto, eu falei, cara, eu tinha um amigo, a gente conversava bastante sobre a ideia de repente montar uma coisa nesse cenário J-Rock, que é um cenário muito forte, e poder entrar, né, nesses eventos de anime, de cultura pop, que é um nicho muito grande. E, pô, a gente se conheceu esse dia, 2 dias depois a Shaolin existia. Então, nesse período, isso foi em 2017. A gente começou a fazer nossos eventos, acho que um mês depois a gente já tava fazendo show, e o Heitor, pouco tempo depois, teve que ir para os Estados Unidos, a banda teve um hiato, e aí quando ele voltou a gente retomou. Mas tudo isso deriva da paixão pela cultura japonesa, que é algo que eu consumo desde criança, né? Naoru eu sei que consome também, com coisas ali desde Dragon Ball, né? Que vem final dos anos 80, início dos anos 90, Isso. chegando aqui no final dos anos 90 no Brasil. Então, o start foi esse, foi juntar um grupo de músicos que são apaixonados por cultura pop e frequentadores de eventos, né? E para você ver como o mercado, ele cresceu, né? Todos nós, em algum momento, nós que vivemos nos anos 90, ou nascemos nos anos 90, tivemos algum contato com alguma coisa da cultura japonesa. Seja um anime, como ele mencionou,
E aí a gente pode mencionar aqui Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que é familiar para todo Unanimidade. mundo, né? Eu acho que é impossível, né? Se eu olhar para os anos 90, anos 80, até 70, né? E não ver a cultura japonesa, os animes passando. Meus tios eram fãs de anime. Eu vi o vídeo dele cantando a abertura de... Pegasus Fantasy. Nossa senhora, eu lembrei do meu tio, lembrei do tio Rael, do tio Rafael, que ele era a paixão da vida dele nos anos 90, era animes. Cavaleiro dos Zodíacos. E pra mim é um ponto de referência, não só ele, né? Yu Yu Hakusho, Sim. Shurato. Shurato. Eu sou um menino novo ainda, mas eu recebi essa herança, tá entendendo? Então eu fui buscar, porque não é da minha época. Você puxou o Cavaleiro do não é. Zodíaco? Cavaleiro do Não é. Zodíaco. Ele ela é um trouxe jovem várias coisas, senhor. né? Jovem senhor. Senhor. O senhor de Sim. quantos anos? Oi? Quantos Não, anos você o tem, Cleiton cara? é jovem. Eu tenho 33 anos. 33 anos. Vou fazer Que 34 isso, esse que ano. isso. Cleiton Você é jovem. jovem. É jovem. Jovem, porra. Né? É jovem, Hoje em é dia as jovem. pessoas falam que, tipo, acima de 30, mas, pô, o cara, 30 anos, o cara tá novo ainda. Não, 30 é o novo O 20. importante 30 é o novo é 20. se cuidar, né? Exatamente. Vamos apresentar o perfil dele, do Instagram, Sim. pra ele ver? Opa, Ele tem um vamos lá, vídeo lá vamos que lá, eu quero vamos. ver, esse mesmo vídeo. É assim, Isso. é esse vídeo que o Cleiton tá falando. Eita, pega esses fãs. Pô, tá legal, né? Esse show foi aonde, Ariel? Esse Rock- show... Rock in Rio. foi no Rock in desculpa, Rio. Esse show rolou num evento chamado Shibuya Dreams. Foi no início do ano em Taubaté. Foi um evento desse próprio grupo Shibuya Dreams que tá montando eventos, fazendo baladas geeks. Tava lotado. E a galera gosta, ó. O pessoal comenta. Tem. O cara é monstro ó. mesmo. Na página da banda tem bastante coisa também. Esse aí eu postei no meu pessoal. Mas tem muito material. Os shows são sempre lotados, o público sempre é muito cativante. Você tá no palco vendo aquilo, cara, é incrível. O As público pessoas é são aquele que apaixonadas. você falou, estilo cosplay. São os otakus, né? A galera que é muito fã de cultura japonesa, os geeks, fãs de cultura pop no geral, mas a massa assim do fã-clube da Shaolin Monkeys são os cosplayers, é quem faz o nosso show realmente ser algo mais contagiante. Que legal. Você falou que é muito forte esses eventos no interior de São Paulo, é isso? Muito forte. É. A banda em si é de São José dos Campos, eu moro aqui, moro no ABC, mas quase tudo acontece naquela região. Pô, só esse ano eu me lembro de ter pelo menos já havido uns 7, 8 eventos em São José dos Campos e naquela região lá Legal. do Vale do Paraíba. Então, né? bomba, é legal. É muito forte, os eventos são muito lotados. E não é só focado em bandas, né? Você vai ter competições ali de cosplays. Descendo aqui um pouquinho, ô Barbosa. Tá vendo esse aqui da menina com ele? É a Mayumi que tá aqui A junto Mayumi. comigo. A Mayumi é uma Nossa, apresentadora incrível de evento, uma grande amiga. Um beijo, Mayumi. Então, o evento você vê que as pessoas vão caracterizadas dos personagens. Ela tá de Naruto aí, por exemplo. Legal. E você Tem aqui tinha- embaixo de azul também, é a Yu, É a de Buma? cabelo azul aqui É a do lado. Buma? Ela fez um visual inspirado na Jinx, eu não sei se chegou a assistir o Arcane. Tá, é uma animação que tá muito em alta agora, que é derivada do jogo, né? Do League of Legends. É incrível. Essa menina ela é uma influencer muito grande dentro do cenário otaku. Como é o nome desculpa, daquela... Beijo também, Nive Ayu. Stefani, né? Nive Stefani? Não. Nive Stefan. É Stefan, né? Ela é cosplayer também. Ô, louco, meu. Ela é cosplayer. Tive o prazer de estar em evento que ela estava também. Não a conheci, infelizmente. Mas ela é incrível. Ela Nossa, manda muito bem. Teve prazer e não conheceu, imagina se Não, conheceu. infelizmente. Não, ela é uma baita artista. Não, mas E de onde veio, meio que puxando, de onde veio a ideia, esse nome da banda? Quem casou esse nome? Ah, foi coisa minha. Foi coisa sua? Shaolin Monks, cara, é um trocadilho. É um trocadilho que você vai puxar de Shaolin Monks, né, do inglês, que são os monges Shaolin, pra gente ter um pouco dessa cultura asiática. Todos os fãs da banda são fãs, todos os membros da banda são fãs de Dragon Ball. Então, Shaolin Monks é uma referência a monges Shaolin. Dragon Ball foi inspirado numa história muito antiga, né? E tem toda a questão dos macacos ali e tal. Então, como entra a segunda parte do nome, de onde vem o trocadilho, Dragon Ball e Mortal Kombat. O Dragon Ball vai ter o lance dos monkeys, né? Dos macacos. E Shaolin Monks é o nome de um dos jogos da franquia do Mortal Kombat, que era o Mortal Kombat Shaolin Monks. Só que aí era de monges. Aí a gente trocou esse monges por macacos. Então tem essa derivação da cultura chinesa com o Dragon Ball, dos Shaolin e tudo mais, mais o Mortal Kombat. E você conheceu o Nao de onde? O
Na Ouro a gente trabalhou junto. Na Ouro a gente fez produção de podcast junto, a gente trabalhou numa produtora junto. Sabe onde eu conheci o Naô? Onde? Aqui tem uma avenida aqui de baixo, aqui na Lá Barra. vem a história. Ele Tinder, se não montava, ele era Para! Foi no Tinder. Foi uma história tão linda, porque Não. na época ele usava uns cílios, nossa, seus olhos, lembra com aqueles cílios? Meu, ficava uma coisa incrível, de parar qualquer avenida. Aí rolou, né, esse match, né, no Tinder aí, falar, vamos se encontrar, tal, ficou naquela, vamos se conhecer, não vamos. Até que um dia rolou, né? Na cafeteria lá na Vila Formosa, do Ele amigo meu, esperava uma inclusive. coisa e acabou ganhando um Brasil Cacau. podcast. Sim. Foi lindo, a história é maravilhosa. Eu me emocionei no dia. Mas vem cá, quem te chamou na conversa? Que eu tô falando. Eu me emocionei. Ele tá Uma bela emocionado. história de amor. Enfim, o Lindo, Naô tava lindíssimo. montado. Ele não era essa Tava. imagem agora. Agora ele é o nosso Jimmy Neutron, né? Jimmy Neutron. De fato é um menino gênio. É. Mas é legal o negócio da banda. Tipo assim, claro, tem um anime, tem toda essa cultura japonesa, né? Esses animes. E, assim, qual a banda, antes de vocês se inspiraram assim, para fazer? Tinha algum outro grupo que vocês Diversas. falaram, porra, esse daqui a gente vai pegar e vai tomar como inspiração? Bom, tinham várias bandas, assim como somos todos músicos, a gente teve diversas fontes de inspiração. Eu, pessoalmente, como cantor, eu sempre fui muito fã de música erudita, de metal melódico, então, de início, assim, a gente ouvia coisas como Angra, como Xamã, que foi algo que influenciou bastante. Poxa, Hoje, é top. hoje, no meu caso, tem também as bandas japonesas, né? Tem o Hanabiye, que é uma banda que eu sou muito fã, o Mioza, Baby Metal, e tem as coisas mais modernas também, né? Tipo Bad Homens. E, no geral, o pessoal da banda tem um gosto bem diversificado. O guitarrista, ele toca numa banda que é um tributo a Iron Maiden, um Iron Maiden de carnaval que eles fazem. Iron Maiden. O outro tem uma banda de hard rock. Então é um negócio, assim, bem diversificado. Mas tem uma coisa em comum entre todos. Todos são fãs de rock japonês e todos são consumidores de anime. Pô, é demais, né, cara? É. Eu tava vendo a introdução do Dragon Ball, quando o Goku é criancinha, né? Eu Sim, sou fã, eu não fantástica aventura. Nossa, na língua japonesa, né? A introdução é muito bacana também, tanto quanto na nossa introdução. Sim, inclusive a gente tem um clipe gravado de Dragon Ball, Tem? mas não do Dragon Ball clássico, do Dragon Ball Z, que é aquela We Got a Power. Posso pressentir, sabe? Sim. A gente gravou uma versão dela, Legal. metade em Eu japonês, assistia metade em Dragon português. Ball. Assistia. Você assistiu? Estranho se não Nossa, isso há assistisse. muitos anos atrás, né? Isso daí. Eu acho que todo mundo. Mas eu acho que tem gente que talvez não, mas eu... Né? Não, a nossa geração é Nossa, unanimidade, sim, eu não tem assisti, como. Assisti, é legal. Não Você tem- saía da escola correndo pra chegar em casa pra assistir Dragon Ball na hora do almoço. Mas é impossível, é um negócio que transcende tempo. A própria cultura hoje, os milênios, a geração Z, que eles chamam, não sei se é essa o termo correto, mas todo mundo é fã de Dragon Ball. Lançou Dragon Ball Super, no bairro inteiro. Cara, Dragon Ball Super, Dragon Ball Foi Super. uma febre. É. Pô, teve gente assistindo em bar, não sei se você chegou a ver esses vídeos na internet, quando teve a luta do Goku contra o Jiren E com Freeza. e né? com o Freeza. Pô, tinha bar assim, fechado na galera assistindo em telão, cara. Incrível. Pessoal Tipo vibrando futebol. mesmo. É paixão nacional É também. paixão, paixão. é paixão. Não é nacional, né? Dragon Ball é um negócio mundial. Isso, É. Se você for pegar pra analisar a série de mangás, né, que foi lançado pelo Akira Toriyama lá atrás, foi uma das coisas japonesas que mais exportou. Desde Akira, né, que é um mangá já lá dos anos 80, que na real trouxe essa cultura dos mangás e dos animes pro Brasil, não, pro mundo, né? Pro mundo. O Akira foi lançado, virou aquele frisson no Japão, a Marvel apadrinhou, acabou publicando em outros países, e com esse lançamento do Akira, vem todo aquele frisson. Nossa, tem coisa nova sendo produzida no Oriente, No né? Oriente. Tem quadrinhos vindo do Japão. E nessa, o quadrinho do Dragon Ball estava sendo lançado também e emplacou aqui no Brasil. Como já estava mundialmente acontecendo, aqui era óbvio que ia acontecer também. A comunidade japonesa é muito grande no Brasil. Sim, aqui é... E eu acho que tem uma coisa muito legal no que os japoneses fazem, que eu acho que foi o grande boom dessa parada. Porque é muito diferente do quadrinho que é produzido aqui na América, É né? bem diferente. Muito diferente do quadrinho francês. Eles têm um estilo próprio. Até eu tinha marcado que a Shonen Jump, que é uma das publicadoras... Uma das editoras, principais. uma das principais publishers de lá. E eles têm tem três critérios, vamos dizer, 3 pilares que eles sempre falam dos trabalhos deles.
Então, um anime deles, um mangá deles, no caso, tem que ter esforço, tem que ter amizade e tem que ter vitória. Exatamente. E isso é a base do shonen, né? É a Você vai base do ver que shonen. você vai encontrar muitos personagens que é aquela coisa daquela perseverança sem fim. A gente tem isso no Como que é o nome? Shonen? Shonen. Shonen Jump. Shonen Jump é a revista. A gente tem Ah, algumas. sim. Tem a Shonen Sunday, a Shonen Isso. Jump. A Sunday não publica no domingo, eu nunca entendi isso. Tem a Shonen Jump, que é a principal. Adventista ao contrário. Tem uma coisa, vocês me fizeram, falando em revista, vocês me fizeram lembrar, no mangá é lido ao contrário, né? Exato. É lido ao contrário, Eu não você lê de sabia. trás pra frente. Meu irmão que falou pra mim, falou, eu fui ver, eu falei, mas isso aqui tá no final? Como é que é? Ele falou, não, Você começa você começa como se fosse do final, né? A história vem... Exato. É, Isso tem- já é uma experiência, né, tem- cara? É interessante, já No meu primeiro começa mangá eu na tive esse experiência. susto também. Você tem aquele choque de, Sim. tá, não é igual às outras coisas e a história não é igual e não só isso, Exato. um método de leitura. Ó, meu primeiro mangá eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro até hoje quando eu comprei, era um mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu não vou lembrar o número, mas é aquela cena que o Miro entra lá na sala do mestre, né? E Ah. começa aquela discussão entre o Ayori e tudo mais. E eu lembro de ter assistido esse episódio. E aí eu comprei o mangá e eu li e falei, nossa, por que isso aqui tá começando do final? Não tô entendendo. Fui folheando, perdido ali, criança, até que caiu a lógica. Falei, nossa, é o contrário. É. Aí começou a fluir mais. Isso assusta mesmo no início. Assusta, mas Muita eu- gente não tem essa. Eu queria saber, isso vem da cultura ocidental ou... Não, isso vem da cultura ou asiática É alguém mesmo. que inventou, né? Não, os japoneses fazem isso mesmo. É comum. É. Tem uma outra curiosidade, que aproveitar para que agora eu lembrei. Os desenhos que vêm do Japão, enfim, da Ásia, né? Eles têm aquela característica dos olhos grandes, né? Sim. Sim. E eu vi uma moça falando, eu não lembro quem é, influenciadora ou pessoa que estava falando isso, mas ela tocou no assunto e eu achei interessante porque ela explicava que ele tentava copiar a forma do rosto de um gato, De um né? gato, exatamente. Isso é um padrão de beleza comum no Japão, inclusive. É muito comum você ver as japonesas se maquiando de forma com que o olho aumente também, justamente para parecer um gato. Interessante. E é real. Todo o desenho, a estrutura facial ali dos animes são faces de É gato. uma Você pode maquiagem olhar e em prestar alto atenção. relevo? É uma maquiagem... Aí eu não vou saber te É dizer. por isso que é difícil adaptar uma produção oriental, porque eles têm essa característica, que Tem. é fazer com que os olhos do personagem sejam grandes. Tem aquela Sim, questão entendi. cultural Ah, folclórica dos yokais também. Muitos dos yokais, eles têm um perfil que eles são meio humanos, meio animais. Então, se você for buscar em outro shonen mais antigo, tipo Inuyasha, Uhum. então o Inuyasha, ele tem a forma de um cachorro. Exato. Ele é humanoide, ele é uma pessoa, mas ele tem orelha. Ele tem um cabelo branco, parece um... Opa, bati aqui. E, pô, você vai ter o Shippo lá, que é uma raposa. Então, é comum. Dentro do mundo dos yokais, que são como se fossem, vamos lá, entre aspas, coloca aí demônios do folclore japonês, você vai acabar encontrando isso. Então eles sempre tiveram esse É muita apreço, muita né, com os mitologia, bichos né? assim. É muito. Tem até uma modalidade que chama furry, mas eu não vou falar sobre isso. É, eu vou pegar o gancho do Ariel, pegando pra gente ver essas diferenças e como que isso afeta uma criança, por exemplo, de 8 anos, que está descobrindo o mundo. Eu acho que tem um momento certo que nós descobrimos o anime, que era quando a gente estava descobrindo o mundo, descobrindo as coisas. Eu acho que esse foi o momento certo. E esse choque de cultura, né? Pegar uma coisa que, pra gente, um demônio, igual ele falou. Para eles, o demônio não é visto também dessa forma tão maligna quanto a gente vê por aqui. Inclusive, você tem o maior exemplo, né? Que é o Mr. Satan lá do Mr. Satan. Dragon Ball. Quem não teve problema Que- com o Mr. Satan? Por exemplo, assim, já teve cenas de minha mãe chegar na sala e tá todo mundo gritando Satan, Satan. Isso é comum, tanto que nos Estados Unidos trocaram o nome do personagem. É Hércules. É. Desculpa te interromper. Você falou que aos 8 anos a pessoa tá se descobrindo, você falou? Não, eu falo que tá descobrindo o mundo. O mundo. O Isso, mundo. nossa, você me tocou num assunto engraçado. Agora, o Cleiton tá com 33 e ainda não descobriu tanta coisa. Tem que ensinar ele, cara. Passar o dia ensinando. Parece um professor. Nossa, é tão tediante isso. Chegou de pegar no meu... Enche o saco. Ruim é você chamar alguém pra ir pra Monte Verde às 6 horas da tarde do domingo e chegar lá 11 horas da noite e não ter mais restaurante aberto e a gente não comer fundinho. Aí é isso aí que é ruim. Eu verdade. nunca faria um convite desse pra um amigo meu. Olha, os restaurantes estavam realmente fechados.
E eu me recusei a comer lanche. Eu Não. preferi ficar sem comer nada. Eu preferi gente- tomar um vinho, uma cachaça e me embriagar até. Não, a gente foi Acabar. comer. Não, a gente, Falei, não, me recuso. Eu prefiro ficar no álcool mesmo. não, a gente foi comer Me sentir mais em casa. um hambúrguer lá, o hot Máximo dog. pode sei lá. Eu me Aconteceu uma identifiquei cirrose. mais com a. Não, se não aconteceu até agora, não acontece mais. Já acostumou. Não, tinha. Ele pediu um hot dog de frango. Pelo amor de Deus. Tinha mais sazon. Hot dog de frango. Já estão vendo que é mentira, né? Não, Ó, é um hot dog, não, como é que é? Hambúrguer? Hambúrguer de frango, alguma coisa assim. Tinha sazon O naquilo dia que demais. você me vê comendo um hot dog, você pode pedir pra mim comprar a lanchonete pra você. Mas Monte Verde é um lugar muito bom, viu? Só É. não convide um amigo seu pra ir às 6 horas da tarde, que você Eu chamei realmente não ele vai pra ir encontrar. 6 horas da tarde. Chegamos lá, tudo fechado. Ele ficou com uma cara de dó na porta dos restaurantes. Parecia, sabe aqueles cachorrinhos que ficam no vidro do restaurante olhando as pessoas comer assim? Ó. Tá ok. Vamos voltar pra pauta? Pra Não, pauta. pega a tua pauta aí que... Vamos apresentar o programa. Não, mas eu tava falando, pra vocês também teve esse momento do Satã no Dragon Ball? Não, Conta isso, essa isso Meu Deus, aí não fala esse nome. era um desafio. É porque é um personagem, o Lê não tá lembrado, mas é um personagem do Dragon Ball Z chamado Mr. Satan, que é o pai da Videl, né? Inclusive. É o pai da É Videl. real, né? É real, né? Existe mesmo, né? É, O nome Dragon dele Ball. é... Sim. Ah. E tem umas tiradas, porque o autor ele sempre tem essas tiradas, essas Ele tem sacadas. essa ironia. E ele brinca com o público. O Akira brincava muito, né, com o público, tanto na sacanagem também, com o Mestre Kame, a Bulma quando tava novinha, que mostrava a calcinha, as partes Sim. íntimas dela. Isso era muito legal, o Goku dando uma palmadinha assim em cima da danada. Essa era a parte mais comédia que o Dragon Ball tinha desde o início. Quando começou, tinha bastante comédia, depois foi perdendo um pouco. Quando chega no Z, né? Que o negócio vai ficando mais sério. Que aparece, já Ele começa já a virar tá umas histórias distópicas ali com. É. Começa a trazer a coisa da viagem no tempo. E aí a história vai ficando mais pesada, ele vai tirando um pouco Se a mão torna desse bem tipo de Você comédia. tava falando praticamente aí de hentai, né? Não chega a ser hentai. Eu não sei o que é hentai, então... Não, Não sabe? posso falar o nome porque senão cai o vídeo. Mas vocês sabem o que é hentai, sim. Mas Seguindo nessa do Nem Dragon Ball. fala nada Isso pra ele, porque entra- senão ele vai ficar viciado nisso. Eu tenho isso certeza. entra mais uma vez no que a gente está falando sobre a cultura. Como que era um quadrinho que é feito para crianças no Japão e um que é feito aqui na América, para a Sim. gente ver como que as coisas mudam, né? E a gente, naquela época, criança vendo o Goku batendo lá na Bulma, o SBT até censurou, né? Censurou. Isso no anime não tem essa E não cena. é incomum isso acontecer. Em One Piece também foi censurado. O Sanji, né, que fica fumando um cigarro o tempo todo, no SBT colocaram um pirulito na boca dele, né? Nossa. Mas se for o SBT, tem capacidade Mas pra fazer é isso? sério essa história do pirulito? Sim. Ou já é A uma troca coisa de que cigarro? vem encomendada? Ele falou, não, esse daqui não, Não, pode, até, você vai até ter que... Você você faz- quem censurou, não sei dizer, mas quando ele passou no SBT, não era mais um cigarro. É porque o nível de censura é muito grande, né? Em todas as épocas. Eu não estou Sim, falando só da sim. época atual, não. Os caras, eles censuravam, eles olhavam e falavam, não gostei disso, pode tirar ou fazer ou não passa, um dos dois. Então os caras tinham que meio que se adaptando àquilo e fazendo uma jogada, falando, não, mas não é isso, é isso aqui. Ah, sim. É, porque é difícil, né, você vir de uma cultura diferente, onde para eles Satã não significa nada. Não, Então, é. imagina você crescer nessa cultura e aí ele vai lá e ironiza, cria um personagem que é um bosta. É o mais fraco Só de que até todos. você explicar isso pro seu pai, você já apanhou e foi obrigado a Exato. orar. E não é só no Dragon Ball. Se for puxar Cavaleiros do Zodíaco, tem bastante também. Pô, tem um ataque do Ikki que chama Espírito Demoníaco da Fênix. Eu lembro que minha mãe ficava louca quando eu vi isso aí. Espírito Demoníaco, o que você tá assistindo, moleque? Nossa. Mas não, é comum. A cultura é outra. Eles não têm essa questão do demônio bíblico, né? Exato. É muito uma questão folclórica. O japonês, ele não é um povo tão religioso. Ele tem raízes shintoístas ali, que pode ser que uma parte acredite, né? Que tenha Eles têm as religiões deles, naturais. Eles têm, mas Messiânico, né? eles são menos religiosos. Ah, eu não Tem- sabia. você Eu achei que eles eram mais Não, religiosos. você tem o Zen budismo, que é bem forte no Japão. O Zen budismo é uma religião ateísta. Você já tem essa lógica daí, eles não vão conflitar tanto essa ideia de demônio. Muita questão cultural, né, folclórica. Você vai ter o shintoísmo que tem ali também. Tem várias... Mas é uma coisa mais cultural do que religiosa hoje. Entendi.
mais manter a tradição, né? É, Eles os têm japoneses gostam muito isso. disso. Eles gostam muito de manter uma tradição, né? Ah, sim, que vem já há milhares de Sim, anos. Né? Exato. Nos, então nos você animes mantém. modernos, hoje você vê muita influência disso, né? Você vai ver o cara sempre tentando trazer aquela estética do samurai piedoso, o cara que tem aquela disciplina inquebrável. Então eles têm orgulho da tradição deles. É. Os desenhos antigos, né? Eu sempre puxo, eu falo sempre os desenhos antigos, mas é pra uma referência aos desenhos do século Sim. passado ou até o começo dos anos 2000. Os atuais, né? Eles tinham muito a questão de te ensinar algumas importâncias, Muito. alguma coisa muito importante. Eu lembro que eu assisti os Digimons e quando as crianças, né, o Tais e a galera dele ia para o mundo digital, um deles lá falou assim, aonde é que a gente tá? Aí ele falou, a gente não tá mais na Terra, a gente não tá mais no hemisfério sul. Aí ele falou, não, a gente não tá mais no hemisfério norte. Aí ele falou, por quê? Por que você sabe que a gente não tá no hemisfério norte? Ele falou, porque não tem a estrela do norte. Aí ele falou, mas a gente também não está no hemisfério sul. Por quê? Porque não tem o Cruzeiro do Tem Sul. cruzeiro. Mano, ensinando astrologia, Astronomia, a posição das estrelas para as crianças ali num breve capítulo. De um a gente desenho, não né? sabia E vai os muito além signos por disso. causa Legal. de cavaleiros. Sim. Todo mundo sabia. Eu só o sabia signo. por isso quando eu era criança, Exatamente. inclusive. Eu fiz questão de descobrir qual era o meu signo pra saber qual cavaleiro de ouro eu era. Todo E vocês mundo era um também cavaleiro fizeram de isso, ouro. provavelmente. Felizmente eu eu era o acabei mais não- bosta dos cavaleiros, que era o de touro. Meu Deus. Era o brasileiro, né? O cavaleiro de touro era um brasileiro, Ah, era é? o Aldebaran. Aham. É sério mesmo? Sim. Poxa. Qual que era o seu, Cleiton? Eu não tive essa boiolagem de vocês. Eu Qual, também. qual que é o seu signo? Eu não tive tempo É signo pra de descobrir. Libra. Ah, você é o mestre ancião. é o você cara, mestre o melhor ancião, cara você de é o todos melhor aí. cara, mano. Tem isso? Tem. O mestre do Shiryu. Você é qual? Eu sou aquário. Eu também. É o melhor Eu vou que te tem. falar uma coisa, ele é de Libra, melhor era mas eu não que é já mudou? esterlina não, tá? Não, mas aquário- Vale menos que É o peso mestre chileno, tá? do Vale menos que peso... do yoga. O mestre Não é do Libra, não yoga. é dólar. É o mestre do yoga, o Camus de aquário. Camus de aquário. Mas vocês falou dessa profundidade, né? Ele falou até de trazer um pouco de astronomia nessa questão. E isso é muito comum nos animes. Sempre vai ter a ideia de trazer algum valor. A gente estava falando de shonen. Você vai trazer muito o lance da perseverança. Você vai ter muito o lance daquela amizade inquebrável. Dá pra citar Naruto, que quando o Sasuke foi embora, foi pro outro lado e ele cismou que ele ia lá e buscar e fazer o cara ficar bom de novo. E eles iam lutar lado a lado de novo. E ele não desistiu até o final do anime. Você vai ter vários exemplos disso. Não? Goku e Vegeta. Goku e Vegeta. Então, o anime, ele sempre vai trazer uma lógica dessa pra você. Desde essa lógica de perseverança, da amizade dentro do shonen, até coisas mais pesadas, tipo o que acontece em Evangelion, tipo Death Note, que vai colocar você contra uma parede, sobre o que é moral, o que não é moral. Death Note é Você muito vai ter um foda. cara que tem um livro ali que é mandado pra ele por um Shinigami, que é um deus da morte, e ele é o estudante mais brilhante do Japão, o Laito. E aí o que acontece com esse livro? Esse livro, ele mata a pessoa que você escreveu o nome nele. Imagina você ter um livro desse, Lê. Ele mataria Mas todo mundo. Deus me livre, Não, eu Deus jamais nos pensei livre. nisso. Não é Exato. Deus te livre, não. Deus nos livre. E aí o que Você acontece? acha que... Ah, pelo amor de Deus. O cara que recebe esse livro, ele é o estudante mais brilhante do Japão. Não dá esse livro pra ele, hein? Não, que Não isso. dá. Que nem um Shirigami. Na É hora é mais Shirigami, né? O Deus da Shinigami. morte. A pessoa mais Shinigami. pura desse podcast. Como que é? O São livro Shinigamis? você põe o nome da pessoa no livro? Chama Death Note. Você escreve o nome da pessoa no livro, e se você não especificar a morte dela, em alguns segundos, eu não lembro 40 quanto, segundos. 40 Morre de segundos, diarreia. ela morre de Diarreia. infarto. Ah, não, é de infarto. Só que Infarto. você pode especificar a morte da pessoa. Então o Laito, que é esse estudante Deus é brilhante mais japonês, quando ele recebe esse livro e ele percebe o que ele recebeu, ele se sente um herói. E aí ele começa a fazer o quê? Assistir noticiário, e aí ele começa a colocar nome de bandidos ali. Eu acho, na minha opinião, ele vai muito além. Ele vai se muito acha além. realmente um deus, porque Ele Isso é onde ele vai chegar. Ele Aí- vai subindo, né? Ele a começa escala. por aí depois ele começa a fazer políticos corruptos, e aí ele começa a colocar nome de quem tá atrapalhando os planos dele. Poxa, isso daí é... E aí ele começa a se intitular literalmente o Deus do Novo Mundo. Quem o Kira, criou, né? quem criou esse anime? Eu não lembro o nome Eu não do lembro o autor. nome Pô, é dele. um gênio. O cara fazer isso é um gênio. Sim. Mas só que ele, novamente, as pessoas que criam esse tipo de coisa, né? Como o Tolkien, o Lewis, eu tô Sim. falando do modo geral, o Akira Toriyama, né? Uhum. Esses caras eles sempre se voltam pros antepassados, que é a cultura. Eles vamos ver o que é cultural e a gente traz pro tempo moderno.
Os Shinigami são deuses da morte. São de deuses fato. da morte. Só fazendo um adendo aqui, é Tsugumi Oda. Tsugumi, olha só. É o nome do autor do Death Note. Parabéns. Eu não Isso, tenho nem parente Venha vivo. buscar seu prêmio Mas aqui ele no ainda, podcast. Você que acertou. ele tá vivo ainda? Tá, Death Note é um anime recente. Ah, Saiu sim. lá em 2008, 2009. É, não é tão... É recente entre aspas, né? Da nossa geração. Então e aí ele vai te apresentar um detetive, que é o L, que é o cara que ele é exatamente idêntico ao Light, mas ao mesmo tempo ele é o extremo oposto. Então eles vão estar trabalhando juntos sem o Light saber, sem o L saber que o Light é o tal do Kira, que é o deus do novo mundo que tá matando tudo. Então você fica naquele conflito. Será que esse cara tá certo? Será que esse cara tá errado? Será que eu tenho que torcer por alguém assistindo esse anime? Uhum. Isso que ele tá fazendo não é uma chacina, ele tá dando um veredito sem ter júri nenhum, É. Sem ter julgamento. de acordo né? com a vontade dele. Dele. Uma E- pessoa pode ter o poder de um deus pra fazer E isso? ele É. também questiona, é bem legal que tem a menina que ela é fã, né, A do Manimisa. Light. E ela começa a endeusar ele, cara. E o anime começa também a brincar com essa coisa Isso. da idolatria a E ela uma sacrifica pessoa. metade da vida dela por ele, né? Exato. Ela ama tanto esse cara e acha ele tão brilhante, tão top, que ela doa a vida dela pra ele. Nossa. E ele aí- começa a manipular isso a favor, A favor dele, com Mas certeza. assim, antes de amar, ela deveria se amar a si própria, né? Porque ela se mas doar- esse- Então, e personagens ela não é cumprem uma a pessoa função. qualquer. Ela é uma superstar japonesa dentro É. da série. Não só ela isso, descobre o trabalho dele e Se apoia apaixona. completamente e se apaixona, sim. Não só isso. Ela é portadora de um Death Note. Ela é a portadora de um Death É, Note, verdade. ela é a portadora dos olhos de Shinigami. Você tem um pacto ali que você faz quando você obtém os olhos do Shinigami, você perde metade da sua vida. Mas você consegue enxergar o nome das pessoas quando você as vê, e você consegue enxergar a expectativa de vida delas. Uhum. Obrigado, Deus, por não existir Death Note. Ainda bem, né? E por não cair no colo do Alexandre. Se Não. cair no meu colo, o ferimento não é leve não, cara. E é o que Não, tá não é falando. leve, Já ainda vou mais. te avisar. Não, eu imagino como o Tava Alexandre falando de colocaria. espada de samurai. Como o Alexandre colocaria alguém pra morrer no Death Note? Olha, ele vai morrer, ele vai se jogar, ele vai se levantar de novo, ele vai Deus tacar que me fogo livre, no não quero corpo. matar ninguém não. Vai tacar Deus que me fogo livre. no próprio corpo. Aí tem, Nunca na aí minha tem que ir vida. pro lado do Kenshin, É, que aí já é um outro clássico, que é o Samurai Samurai X. X. Samurai X, eu não sei se chegou a conhecer também. Sim. Samurai X tem uma história muito interessante. Você tá que- falando do livro que o cara põe o nome lá e mata? Agora, eles mudou. Esse Já- é o já Death foi pro Note. outro, esse era o que é- Death que é o Note. Light Yagami, né? O Light Yagami. E E esse o L. outro... Seria o quê? Uma É o- espécie de eu- magia, isso daí? Espécie de magia? É um poder divino. Quem concede esse Entendi. caderno pra ele é um Shinigami. Esse caderno é do próprio Shinigami. Shinigami é o deus da morte. Então ele observa, ele vê o tempo de vida das Tudo pessoas e isso ele escreve. nessa série. Eu lembrei É. que um amigo meu, em 2016, se eu não me engano, 2015, um amigo meu falou: tem um anime, ele é lá de Pernambuco, falou: ixi, tem um anime aí muito bom pra assistir. Aí ele pegou Oxe. eu falei: qual é o anime? Ele falou: Death Note. Ele falou dele, Incrível. falou: esse é bom pra bexiga, você vai ver só. E eu fui ver, eu gostei mesmo da premissa. O primeiro capítulo já te prende. Nossa, Prende. você já fica... A minha Já o- mãe gostou muito de Death Note. Assisti com ela umas 2 vezes. Já o Samurai, o Samurai, X, o Rurouni Kenshin. O chamo... eu não lembro. Samurai é o quê? Seria um samurai que fuma um chá? O charuto. Ah, É, O Samurai com a língua presa. esse eu não lembro da história dele. Eu teria que recapitular a O história. Kenshin, ele era um retalhador. Ele era... É baseado num período que de fato aconteceu no Japão. Foi um período de guerra ali durante o período Tokugawa, né? E o Kenshin, ele era um samurai com uma habilidade fora do normal. Ele era muito jovem e ele era muito habilidoso. E por conta dessa habilidade dele, ele conseguiu o papel de... ele era basicamente o assassino do governo. Ele era o retalhador. Na série eles chamam de Batosai. Esse cara, ele basicamente... Você tinha algumas pessoas dentro do shogunato. O grupo que ele pertencia era um grupo que estava tentando derrubar o shogunato para trazer meio que uma ideia de democracia para o Japão, coisa do gênero. Muito entre aspas, né? Queriam trazer um novo governo para o Japão. Basicamente era isso. E ele era contratado para matar pessoas de alto escalão dentro do governo. Do governo. Ah. Acontece toda a guerra, eles acabam ganhando no final, só que o Kenshin, ele era uma pessoa que sempre teve repúdio à morte, apesar dele ser o assassino do governo Do principal. governo. E aí o que acontece? Quando termina a guerra,
ele fala o seguinte: a partir de agora, a minha espada nunca mais corta ninguém. Então ele abandona isso, ele faz uma espada que chama Sakabato, que é uma espada com uma lâmina ao contrário, e ele abandona tudo. Ele poderia ter cargos no governo, ele poderia ser um general, um cara grande, só que ele vira um andarilho. E aí ele sai pelo Japão, começa a peregrinar ali pra proteger as pessoas, ao invés de ferir elas. Ele vira um justiceiro. Ele vira um justiceiro sem cortar ninguém. Entendi. Ele não usa mais a espada dele pra assassinar, ele nunca mais mata ninguém, ele faz esse voto. Então ele começa... Tá mais pra um protetor, Tá mais né? pra um protetor. Porque ele ajuda as pessoas que não conseguem se defender sozinhos. Entendi. Então, e Pessoas você vê que é indefesas, legal. né? É bem aquela Esse história anime- dos Exato. Cavaleiros Templários lá, né? Isso. Parecido. Esse anime, ele conta muito com a história nesse período do Japão. Então ele pega fatos históricos Exatamente. e junta com a ficção. Eu acho isso muito legal. Foi inspirado num personagem. Não é que o cara era igual a ele, mas foi inspirado em personagens reais. Vários personagens do anime foram inspirados em pessoas que existiram naquela época, de fato. Então você vai ter muito legal aí também, que você vai ter o grande vilão do anime, que é o Makoto Shishio, não sei se você lembra. Quando chega na parte da ação dele, você começa a entender qual que é a história do vilão. Ele passou exatamente pelo mesmo que o Kenshin passou. Ele também era um dos assassinos do governo para poder fazer essa revolução, né? Só que ele, ao contrário do Kenshin, ao invés de querer ir peregrinar, ele foi até o pessoal que ele estava servindo cobrar os cargos que foram, né, que foram prometidos a ele. Uhum. E então eles incendeiam ele vivo, Nossa. como queima de arquivo. Só que esse cara não morreu. Mesmo sendo incendiado vivo, ele não morreu? Ele acabou sobrevivendo. Ah. E aí ele volta pra jogar a merda no ventilador. E aí a grande meta dele se torna derrubar o governo, que se diz um governo do povo, e né, acaba com os seus ali. E aí começa toda essa questão, porque você tem um viés, não é só um cara que é mal porque é mal, ele descobriu várias coisas acerca disso e ele quis expor, e aí acabaram com ele. E chega no grande final, a ideia não é matar o Kenshin, que é o protagonista. A todo tempo, ele vai tentando convencer ele que a lógica de mundo dele é a correta. Então, isso é algo que você vai encontrar de grande profundidade nos animes. Geralmente, quem é mal, não é mal porque é mal. Mal é um ponto de vista. Então, eu tenho a minha ideologia, você tem a sua ideologia, a gente enxerga o mundo de formas diferentes. A gente pode lutar por isso. Só que tem que ter uma lógica, senão é algo muito vazio. É por isso que muita gente, né, principalmente os historiadores, eles apostam que a humanidade nunca vai encontrar meios termos, né? Ele sempre vai existir um conflito. Existem aqueles que fazem até cálculo, que durante o período da humanidade, eles sempre tiveram... A gente teve 260 anos de paz apenas, né? Juntando tudo. Falou, isso aqui foi o período que a gente teve paz, que a humanidade não teve guerra e nem... Exato. Existem visões diferentes, né? Se existem visões diferentes, elas vão conflitar em algum momento. Algum momento alguém não vai conseguir convencer a outra pessoa, que vai acabar dando problema. Isso dentro dos animes é um tema recorrente. E é bem legal eles mostrarem isso. Por exemplo, no Naruto também tem... Eles passam o que acontece forte. na vida real, mais ou menos, né? Eles tentam... Lógico que com um pouco de fantasia, né? Sim, com Bastante. certeza. Como Bastante livro, fantasia. mas assim... A depender Sim. do anime também. Porque você tem a ação ali no meio, Tem. você tem o relacionamento dos personagens. Sobre guerras o humor, também, né? O humor é muito O forte. humor do japonês, que é aquele humor mais caricato, com bastante movimento e tal. Uma certa acidez ali, se você prestar Mas atenção. Também. Na hora me veio isso na cabeça, uma certa acidez. Sim. Existe. E é legal, né? Porque é justamente um reflexo da sociedade, a que eles viveram e a que está se passando hoje, né? Com relação às guerras e tudo mais, tipo... É um grupo que não gosta de outro. Sim. Ó, a gente tem um exemplo gigantesco disso, que é o Attack on Titan. O Attack on Titan é um anime que terminou recentemente, fez um sucesso, assim, gigantesco. Acho que é um dos grandes da nossa época, né? E ele o tempo todo ele vai mostrar um conflito de... Pô, na história eles usam titãs, né? Que são literalmente seres colossais, assim, e humanoides que atacam um vilarejo ali onde os caras moram. E eles vão descobrir, depois de um tempo, que eles estão isolados naquela vila. Que existe um mundo ali fora
E eles estão cercados por paredes, assim, gigantescas, e eles não sabem o que acontece. E aí o cara, ele vai, alguns deles conseguem fugir, uma equipe ali que enfrentam esses titãs, e eles descobrem que eles vivem como se fosse a Idade Média ali. E aí quando eles chegam... mundo fechado. No mundo fechado. E aí quando eles conseguem sair dessa ilha, eles chegam numa outra cidade, que é assim, um além-mar, eles atravessam o oceano para chegar nessa cidade, e eles estão vivendo ali como se fosse os anos 40. Então você tem uma alusão clara da Segunda Guerra Mundial ali, fazendo uma alusão de pessoas que estão presas ali dentro da ilha como se fossem judeus. Vivendo Então, numa época totalmente vivendo numa época arcaica, né? Exatamente. Eles travaram os caras ali meio numa Idade Média, mas o mundo do outro lado já estava rodando. Porque eles consideravam essas outras pessoas que estavam ali seres demoníacos. E é como se não eles tinha tivessem... por que você conviver com esse tipo de gente. Era essa a lógica. E aí eles começam a descobrir que tinha todo esse preconceito por trás. Então não é só um desenho de um gigante correndo atrás da galera. Sempre tem um lado mais profundo. Ghost in the Shell. Nossa, Ghost in the Shell é algo que, assim, destrói o seu cérebro, porque você começa a ter uma discussão moral sobre até... Pô, a gente tá na época das IAs, né? Ali você tem um grande vilão, não sei se eu considero ele um vilão, mas dentro da trama, né? Uhum. Que é um programa que toma consciência. Né? É um antagonista. É um programa que toma consciência. Então você começa a despertar algumas dúvidas em relação a isso. E a grande ideia é que quando ele aparece, ele tá querendo ter direitos como humanos. E aí estão tentando bloquear que as pessoas saibam da existência dele de qualquer forma. Porque ele foi um programa desenvolvido para espionagem. O próprio governo desenvolveu para espionagem no meio do mar de dados ali, ele desenvolveu consciência. Então você vai ter temas assim que vão... Desde te questionar moralmente, como você questionar para qual caminho a sociedade está tomando. A gente tem muita coisa de IA acontecendo hoje, tem muita gente se perguntando, nossa, IA vai tomar consciência, vai ser tipo Exterminator, a galera vai tentar destruir a gente, como é que vai ser isso? Então, dentro dos animes, você já antecipou isso aí, ó, há muito tempo. O sci-fi, ele é muito forte, né, dentro dessa lógica. O Akira vai ter isso, mas principalmente o Ghost in the Shell vai trazer esses questionamentos. E você trouxe o Ghost pra juntar tudo isso que eu acho bem legal, é a arte, né? A arte, como linda. eles trabalham a arte, como eles usam o Ghost in the Shell é muito contemplativo. Então, não sei se vocês já assistiram algum filme do estúdio Ghibli. Sim, é o que faz os gigantes, né? Eu não assisti. Não. O Ghibli é o que faz a Viagem de Chihiro. O Cemitério de Vagalumes também? Não é o mesmo estúdio, né? Não, acho que não. Mas é inspirado. Mas é inspirado. Nossa, é inspirado. Então, e você essa vibe. Cara, tem um deles, não é a Princesa Mononoke. Princesa Mononoke é incrível, incrível, mas tem outro que acho que é Princesa Kaguya. Princesa Kaguya. Cara, a arte do negócio, sabe? É um negócio que você fica parado e fica pensando, meu, que negócio bonito, que negócio bem feito. É contemplativo, é uma história mais... pesada, mais drama, mas que conta muito com essa coisa do Japão. Sim. De sempre apoiar esse lado da arte, né? Do criativo. Naor citou o Ghibli. A Ghibli é como se fosse a Disney do Japão. Hoje em dia, já sempre foi grande, né? Hoje em dia tá maior ainda. Como que é o nome? Ghibli? Estúdios Ghibli. G-H-I-B-L-I. Nossa, que engraçado. É que anteriormente, né? Antigamente... Eles falam de Jiburi, né? Os japoneses. Os animes ficavam muito na mão dos americanos, né? Eles tinham que produzir ou é só impressão minha, não, né? Não. O Tokusatsu, que é o Power Rangers, aí sim. Power Ranger americano já, né? Você vai ter coisas tipo Jaspion antes, Jiraiya. Mas eles tinham... Os americanos meio que tinham um dedo, né? Lá em algumas produções, eles sempre estavam ali. Eles queriam sempre tomar conta de alguma. Então, mas era importante, eu achava importante. Não, é importante, tanto que quando o Akira explode mundialmente, Akira é um marco, assim, dos mangás, um filme incrível também, recomendo pra todo mundo assistir, foi a Marvel que apadrinhou e trouxe pro ocidente. Sim. Então tem o americano sempre tentando pôr o dedo em tudo ali, mas isso aí a gente já sabe que eles fazem desde sempre, né? Aproveitando esses 3 minutinhos que tem, só pra aproveitar, eu acharia, não sei... tá. Essa questão, essa moral, esse exemplo que os animes querem passar, ou eles sempre passam, que é a minha opinião,
deveria ser adotado, né, pelos esses estúdios, tipo a DC, a Marvel. Eles fracassam muito, né, tentando fazer filmes, gastam uma nota e fazem filmes ruins, né? Eu não sei se é a opinião de vocês também. Eu acho as últimas produções da Marvel, ele produz um bom e 4 ruins. Um bom e 4 Eu ruins. acho que nesse sentido que você falou, a DC acerta muito. Quando a DC faz animações, elas costumam ser muito boas. Mas Não, a Marvel faz incontestável. mais filmes o quê? Tem várias animações Desenhos, boas da DC. filmes de fantasia. A Marvel e a DC são americanas, né? São americanas. Não, sim, mas os filmes são mais fantasiosos, né? É super-heróis. Cara, é Vingadores, Batman. Homem de Entendi. Ferro. Batman é o único que eu gosto, os mais antigos. Não, eu também gosto do Batman. Sim. O Batman carregou Batman é a DC incrível. durante um bom O Batman é tempo. quem salva a DC, né? Eles começam a fazer cagada e falam, vamos fazer um do Batman pra ver se salva. É isso. E por último trouxeram... Eles têm bons personagens, só não sabem Não utilizar. sabe utilizar. O Gunn tá aí, né? Eu tenho visto as imagens, tenho gostado, mas Vamos ver. eu não vou elogiar muito. O Naor porque já tá eu não sei. chorando ali. Mas a Marvel tem decepcionado bastante. Tem. Apesar de eu ir ver o Deadpool e o Wolverine. Eu não agora. sou um grande fã da Marvel, pessoalmente. Eu tenho muita coisa boa Marvel, mas falta mesmo levar pra tela. Eu gostaria muito de ver algo assim, mais intenso de X-Men. Eu acho que é uma das melhores histórias que eles têm e não souberam aproveitar tão X-Men, bem em filme eu até assisti. hoje. E só para contextualizar, e aproveitando aquela referência, né, que os animes têm, os X-Men também, eles são bons, eles são importantes porque eles também têm uma referência na cultura americana, Com certeza. que é o Professor X e o Magneto. Magneto são uma referência ao Martin Luther King e o Malcolm X. Sim, Então isso é muito interessante. Então é um movimento histórico americano, né? Não tão distante, que esses dois personagens centrais nos X-Men, eles têm essa referência da história americana. Inclusive, fazendo um link entre as duas coisas, o Samurai X, que eu citei agora há pouco, o Rurouni Kenshin, o autor ele era muito fã de quadrinhos americanos. E muitos dos personagens do Samurai X, inclusive, foram inspirados no X-Men. Ele era muito fã de X-Men e acabou desenvolvendo algumas coisas bem parecidas. Ele tem um vilão que aparece no início que é idêntico ao Gambit. Uhum. E agora também, né, com Boku no Hero. Com Boku no Hero, Que com certeza. uma produção bem mais nova, mas que é um mangá sobre super-heróis. Só que de uma visão deles lá. Então você tem os poderes, você tem aquela coisa exagerada Sim. do anime, né? Mas que você vê, começou as coisas a se misturarem, né? Os dois, tanto a cultura japonesa, a nossa aqui, começou Exato. a se misturar e um vai pegando referência do outro. E você puxou um pouquinho sobre a questão artística. Hoje a gente tem obras tipo Kimetsu no Yaiba, Nossa. Jujutsu Kaisen, que tem uma qualidade assim de vídeo absurda. Níveis de animação que eu nunca tinha visto. Nossa, Eu nunca vi esses estúdios Feito gigantes por japoneses. fazer. Feito por japoneses. Por japonês. Feito por Cara, japoneses. uma coisa Hoje é um belíssima. sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Belíssima. E o Clayton falou a respeito dessa questão. Eu acho que como a gente aqui desse lado do Ocidente, a gente tem essa mania de querer quebrar tabus, eu acho que é isso que a Marvel tenta fazer. Mas eu acho que ela tenta fazer de uma maneira bem ruim. E eu acho que quando hoje a gente tá na época dos anti-heróis, né? O Capitão Pátria, que não é nenhum tipo de super-herói, é venerado como se fosse pelas pessoas como um herói, o que me torna uma coisa estranha. O próprio Anthony Starr, né, que é o que interpreta... Ele não chega fala- nem a ser um anti-herói, né, cara? Não, ele é um maluco, vilão. Ele é um vilão. E ele É o Homem de falou que Ferro? ele não... É o Homelander. Aquele, Boys. Não, que ele fez não, Homem- não, ele que não fez conhece, Homem de mas Ferro. é aquele que rasgou o lança-teia lá, Ontem. o caga-teia lá, pô. Eu vi. Ele rasgou. Eu vi Aquela quem série. é. Eu nunca vi aquele ator na minha vida. Nunca vi. Vi ontem. Não, ele é Ó, bom eu ator. recomendo. Ele é um bom, Nunca vi. ótimo. É ator. muito bom. Eu tô acostumado a assistir muito filme clássico, né? Puta, nem me fala, mano. Nem Isso é fala. assunto pra outro episódio. Calma aí, segura, Segura um pouco. Segura que senão tem mais papo. É. Não, mas os filmes antigos são maravilhosos. Mas Sim. o que eles estão falando agora, Capitão Pátria, é aquele personagem daquela série, daquele universo. É um universo eu vou dizer a grosso modo, escroto, tá entendendo? De personagens escrotos. Eles avaliam aquela série, avaliam os heróis, né? Esse Superman, Batman, Homem de Ferro, como eles seriam de fato se eles existissem na nossa sociedade. E que nada mais é uma crítica também à indústria
e aos famosos, que são uns puta de uns cuzão às vezes. Exato. Sim. Tá entendendo? A gente não tem por que achar que o cara, só por ele ter superpoder, que ele vai virar um ser ultramoral, né? Vai virar o além do homem lá do Nietzsche, o Übermenschen, né? Não é isso. O cara, ele tem poder, ele tá acima das outras pessoas, pra isso subir a cabeça dele, É muito rápido. é muito rápido. Sim. The Boys mostra bastante esse lado. Mostra. Mas o que espanta, né? É o que o Anthony Starr falou, é que as pessoas são fãs do Capitão Pátria. Então isso é um pouco assustador, A cara. sociedade tá ficando doente. Mas é a sociedade, né? A culpa é da sociedade. A gente tem que culpar a sociedade porque, A na arte é verdade, só um a escolha retrato delas. disso. Tá entendendo? A arte é um retrato da sociedade. Várias vezes, muitas das vezes, né? Se a gente for consultar a história, os caras chegaram lá porque a população falou: beleza, legal, pode ir. Tá, é seu. É isso que você quer? A gente apoia. É claro, eu não vou discutir, tem aquilo que a gente discutia mais cedo, que é o jogo de luz e sombras, né? O encantador de serpente, que Sim. a pessoa vai falando, pô, ele é o ideal de pessoa a nos liderar. Tem gente que faz esse meio jogo, mas se a sociedade tivesse alguns filtros, esses caras não chegavam. É quase a caverna de Platão. Não isso vem aí. falar de Porra. filtro, não vem falar de filtro não, porque ele põe filtro até pra tirar a barriga. Não, É, minha- agora com essa onda de filtro ficou todo mundo bonito, né? A revelação. Que, Antigamente tinha que apelar pra maquiagem, agora o Instagram é Ah, não, só agora não precisa. jogar o É só dedo você pro ter um lado. iPhone, o Instagram, pronto, filtro. Esse tá parecendo o programa do João Kleber. Para, Ele para, bota para. filtro. Bota um filtro, pronto, fica lindo. Né? Fica bonito, Fica né? bonito. Eu só uso o filtro do Alok no Instagram. É. É, o que tá lá primeiro, eu falei, eu vou usar esse. Tem duas pessoas que eu conheci esse ano que usavam filtro que, olha, Não bate aí, porra. que usavam filtro que, vou te falar, viu? Se você visse pela foto, você ficava maluco. Ia ficar enganado. Sim, foi... Extra, Pessoal- mais um enganado. Pessoalmente, Eu não sou contra usar filtro. Até porque eu não vou ficar nessa maré de me sacrificar em academia Não. e depois eu vou perder. não, vou ganhar mas barriga. aí eu falei pra você É que você tá sobre em a barriga. desvantagem aqui sobre a Eu falei academia. sobre a barriguinha só, pra você que falou. Eu uso filtro Não. pra tirar a barriga. Não, mas você tá muito bem, fica tranquilo. Tá ótimo, Isso aqui pelo amor é de Deus. excesso de gostoso. Olha, eu não sei como é que ele fez pra chegar nos 33 anos, não tem nem linha de expressão. Eu acho que pouco ele está sorrindo. Ah, Eu lá. chamo isso de botox. Botox. Você tá esticando muito, Não é né? botox. Tá esticando muito. Aonde você tá pondo essa pele? Eu vou lá Não, na clínica. aonde que tu vai você tá fazer. pondo essa pele? Eu vou, Você tá esticando Aprendeu pra com onde? as guixas. Você tá esticando pra trás? eu vou na clínica que tu Olha, vai. tá bom. Então vá. Não, ele tem complexidade, ele se acha velho, mas o cara puta Tá, novo vai. e se acha Mano, velho. o cara Tô novo, zoando com velho. ele. Tô zoando com ele. As travestis são apaixonadas. Começou a revelação, aqui. Ô, louco, bicho! Bom, pessoal, Agora acho ele que me é deixou isso, sem né? chão. Ele me deixou sem chão. Acho que é isso. Não vamos esgotar o assunto, até porque queremos que a Ariel volte para conversar sobre outros assuntos, sobre esses assuntos. Sempre que chamarem, vai ser um prazer estar aqui de volta. Quantos minutos? Tem 3? Tá, 3. Ô, Ariel, e eu achei assim, tipo, né, dentro dessa conversa que a gente teve aqui, uma coisa fica bacana, né? Você debater, porque os meninos aqui, é porque eu tenho os irmãos Bunda Mole, eu não sei se eu apresentei pra vocês, estão aqui, os irmãos Bunda Mole. Eles às vezes não querem chegarem a comentar sobre alguns assuntos, eu até entendo eles, mas você vê que até o anime, né, que é uma coisa que a gente gosta, puxa pra esse lado, meio que eles não querendo ir, mas eles vão a qualquer preço, né? Você vê como o anime faz você, às vezes, tocar em assuntos que a pessoa não quer tocar. Tudo que é desenvolvido por humano vai ter um tom humano. Você não consegue fugir disso. Não desanime. Não desanime, Se anime Nunca. e mangá também. Nunca. nunca mangue de ninguém. Mas é isso, Ariel. Para quem quiser te conhecer, saber mais sobre a banda, manda um recado aí, pessoal. Pra quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode me seguir @arielfo no Instagram. Acho que depois deve estar lá no subs ali, né, Naor? Vamos colocar. Se quiser conhecer mais da banda também, @Shaolin Monks em todas as redes sociais. Pra galera gamer, a gente faz live também na rede vizinha lá, aquela roxa. Você já tá ligado qual que é? Twitch? Essa aí mesmo, essa aí legal. mesmo. Legal, A legal. gente faz live lá, vem conhecer nosso trabalho. Olha aí, Os o shows são perfil sempre do- Eu legais. já adicionei ele. Você pode falar, aproveita,
tem alguma agenda pro mês que vem? Ou não sei quando vai Isso. sair o A gente vídeo. tá oficialmente de férias. Tivemos shows até esse mês. Agora a gente tá respirando. Mas agora, acho que em agosto, agora a agenda começa a voltar. Quiser ver a nossa agenda, www.shaolinmonkeys.com.br. Vai estar tudo lá. É só seguir a gente nas redes vai deixar sociais. os perfis aqui também do pessoal. Queremos Shaolin Monkeys aqui algum dia, não queremos Clayton. É, Chama que a gente vem. Isso, vem mais outro amigo dele, alguma outra pessoa, pra gente também conversar junto. Às vezes, não veio, ele veio, ele é representante dessa banda, né? Mas tem outras pessoas lá também, que, como Com ele certeza. falou, com o mesmo perfil dele, que também seria um papo legal. Ficar a critério dos meninos aí, a marcar data e tudo pra poder Só vir. chamar que eles vêm, certeza. Muito bacana. E vocês têm um recado final aí, Ali, pro pessoal que tá em casa, o que eles têm que fazer agora? Bom, eu não sei. Você vai pagar meu cachê agora? Eu tô querendo ir embora. Tu prometeu que a gente ia Tá bom, passar ali não. na churrascaria? Churrascaria? Mas você falou daquele ponto, né, de... Pô, Aquele da Augusta que você tinha falado? Então, é lá que ele quer ir. Não, eu É sei lá que ele cê- quer ir. Ele já tá, olha... Comer uma carne Ele diferente. já tá ovulando nessa ele cadeira. é o rei da Baixa Augusta. Eu não tenho dúvida nenhuma que você levaria a gente lá. Vou te falar, parece que limpou o negócio com ortiga. Viu? São verdadeiros twins vindo conversar com você. Não, comigo não. Eu não frequento. Eu passo um dia aí pra conhecer. Você falou tanto que eu até, né? Mas ó, a questão é o seguinte, não, você prometeu, não volta a coisa. Eu paguei o estacionamento, eu vou pagar o estacionamento, você paga a churrascaria, você falou. Não foge do assunto. Hoje a gente ia parar na estrada Pra compensar o fundi. pra almoçar. Ele falou, não, vamos direto que não vai dar tempo de chegar no estúdio. Não, se a gente não viesse, não chegaria Não hoje. chegaria. Não chegaria. Nossa. Dá tempo. Ali a Fernão, e sendo que eu vinha orando, né? Eu falei, puta, eu vou morrer a qualquer momento. Eu também, né? Eu vim a 80 por hora, eu não passo dos limites de velocidade. Aonde não tem radar, ele não para. Onde tem radar, ele respeita. Depois que passa o radar, ele Não, esse puxa vai 120. embora. Não tem como, não tem. Mas você que tá em casa, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para se juntar a gente nos próximos episódios, que tem muita coisa legal vindo por aí para vocês. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua audiência e até o próximo WhatsApp.